Vamos para a palavra do Senhor. O texto está em João, capítulo 4, versículo 23. O tema da mensagem hoje é verdadeiro adorador? João 4, 23 diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu vou repetir. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus só se torna um ato de amor, um ato de gratidão, um ato poderoso, quando fazemos isso de maneira verdadeira, de maneira que nós possamos entregar tudo a Ele. Adoração só se torna verdadeira quando mais nada atrapalha a nossa devoção a Deus. Isso é uma adoração verdadeira. E o texto fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores, no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E a verdadeira adoração só se torna real quando nada mais atrapalha a nossa devoção a Deus. O problema é que hoje tudo atrapalha a nossa adoração a Deus. Tudo. Nós estamos ficando cada vez mais sem tempo, cada vez mais na correria. Eu falo para minha esposa que quando eu viajo assim, a primeira coisa que eu faço é tirar o relógio, que eu não quero saber que horas são, porque a vida cotidiana é sempre na base do relógio. É hora para dormir, hora para acordar, hora para ir almoçar, hora para voltar do almoço, hora para encerrar, tem que passar no mercado antes dele fechar. É tudo na base do relógio. Uma correria desenfreada que cada vez mais tem nos consumido. Cada vez mais os trabalhos, os empregos, a nossa vida exige cada vez mais do nosso tempo. Estamos cada vez mais cansados. E onde fica a nossa adoração a Deus? Quando nós temos o tempo de sentar e meditar na palavra de Deus? Será que nós temos tido esse tempo? Muitas vezes nós pegamos para meditar na palavra de Deus com o que resta do nosso tempo. E aquele momento, um pouco antes de você dormir, que você já está cansado, você não sabe nem o que está lendo. Não sabe nem sobre o que você está meditando. Vai orar, dorme no meio da oração. Já aconteceu com os irmãos? Comigo já aconteceu algumas vezes. Eu acordar assustado, que eu não sabia nem se eu tinha terminado a oração ou não. Infelizmente, a nossa vida cotidiana exige cada vez mais do nosso tempo e nos faz ter cada vez menos tempo para o Senhor. A nossa oração se torna apenas um ritual, apenas um rito religioso que nós cumprimos antes de dormir ou ao acordar, ou naquele momento antes da refeição, mas nós não estamos de fato adorando a Deus com a nossa oração. Se torna apenas um ritual. Antes de dormir, faz uma oração. E daí é uma oração sem sinceridade, uma oração sem atenção, uma oração sem devoção. Nós não somos mais devotos a Deus no sentido de entregar tudo aquilo que nós temos. A nossa devoção ser única e exclusivamente a Deus. E a verdadeira adoração só é real quando nada mais atrapalha a nossa devoção a Deus. Vivemos uma vida cristã medíocre, uma adoração mais ou menos, uma vida cristã mais ou menos, na média, para passar ali na recuperação,
Nossa oração é medíocre. Nossa adoração é medíocre. O nosso louvor é medíocre. E Deus requer uma adoração excepcional. Não é medíocre, não é mais ou menos, não é quase lá. Deus requer uma adoração excepcional. Nada menos do que isso. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Será que você é um verdadeiro adorador? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Adoração medíocre, vida cristã medíocre, oração medíocre, não serve diante de Deus. Não serve. E como nós bem sabemos, na vida cristã não tem mais ou menos, ou serve ou não serve. Simples assim. É dois extremos, ou você serve ou você não serve. Meu pai sempre fala, né? Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Nós temos que ser servos excepcionais. Vida cristã medíocre não serve. Adoração medíocre não serve. Oração mais ou menos não serve. O pecado não pode ter nenhum espaço na vida de quem serve a Deus verdadeiramente. A adoração verdadeira não dá brecha para o pecado. A adoração verdadeira não coloca a salvação em risco por causa de prazeres momentâneos ou de benefícios terrenos. O verdadeiro adorador não coloca a sua adoração em risco. Ele é firme no seu propósito de adorar a Deus a todo instante, em todo momento, principalmente com a sua vida, com aquilo que ele é, com aquilo que ele faz, aonde ele está. O seu propósito é servir ao Senhor todo o tempo. A adoração verdadeira abre mão de tudo por causa do nome do Senhor. Abre mão até mesmo do nosso ego, da nossa vontade. O verdadeiro adorador não quer saber da sua própria vontade, quer saber qual é a vontade de Deus. Se preciso for abrir mão de riquezas por causa do nome do Senhor, ele abre. Se for preciso abrir mão de tudo por causa do nome do Senhor, o verdadeiro adorador não pensa duas vezes. Adorar ao Senhor é mais importante do que tudo aquilo que nós somos ou temos. E hoje há um problema muito sério que ocorre no meio cristão, que é a adoração por interesse. A verdadeira adoração não é por interesse. Mas como assim por interesse? Só adoramos quando precisamos. A nossa adoração é mais fervorosa quando estamos em apuros, quando está difícil. Daí vem no culto quarta-feira, vem sábado, vem domingo, pede oração, vai no culto nos lares, né, faz jejum, mas passa aquele problema, essa vida começa a desmoronar. Já não vem mais em quarta, já não vem mais em sábado, vem um domingo sim, um não. Hoje eu estou muito cansado, não vou na igreja. Eu faço o meu culto aqui de casa. Precisamos entender que adorar a Deus não é um momento. Adorar a Deus é uma vida. Se você adora a Deus apenas por interesse, apenas quando precisa, apenas quando está na dificuldade, isso não é ser um verdadeiro adorador. Adorar a Deus verdadeiramente não se faz em momentos.
Adorar a Deus é uma vida inteira de busca, a todo instante, a todo momento. Adora a Deus na igreja, mas e fora da igreja? Você tem adorado a Deus fora dessas paredes? O que você tem feito na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, tem adorado o nome do Senhor? Suas brincadeiras, o que você fala, aonde você vai, está adorando a Deus? Como eu falei, a vida de adoração é cotidiana a todo instante, em todo tempo. Não é momentos. Aí eu adoro a Deus na igreja, mas eu vou ali que, o pastor não vai nem saber. João 4:24 deixa claro que a adoração deve ser verdadeira. Não por fingimento ou apenas por conveniência. Estou precisando, então eu adoro. Há muito tempo atrás, acho que não tinha igreja aqui na Posse ainda. Toda quinta-feira tinha culto na casa do irmão lá da igreja. E os cultos ali eram uma bênção, vinham muitas pessoas que não eram convertidas. E teve uma vez que tinha um rapaz que estava indo, todo culto aparecendo lá e pedia oração, ele estava desempregado, pediu oração para conseguir um emprego, e glórias a Deus, e estava firme lá nos cultos na casa do irmão Sérgio. E de repente esse rapaz sumiu, não apareceu mais. E, nossa, o que será que aconteceu, Não veio um, não veio dois, parou de vir. Até que eu acho que foi o meu pai mesmo. Perguntou para ele, tudo bem, como é que está? Não está mais indo na quinta-feira lá? Não preciso mais, o emprego eu já consegui. Irmãos, isso é adoração por conveniência. Ele foi até que precisou. Quando não precisou mais, tem uma piadinha que fala, que a pessoa estava atrasada e falou, Deus, se você me arrumar uma vaga pertinho para eu estacionar o carro, prometo que vou na igreja todo dia. Aí o rapaz achou a vaga, estacionou, desceu do carro, falou, Deus, não precisa mais que eu já achei. Muitas vezes nós fazemos isso. Buscamos a Deus quando precisamos, e quando nós achamos que encontramos a solução, Senhor, obrigado, não preciso mais. Pode deixar que daqui para frente eu me viro. Verdadeira adoração não é por conveniência ou por fingimento. A verdadeira adoração se faz diariamente. Adoração não é fácil. Quem diz que é fácil adorar a Deus está mentindo. Adoração é difícil. Nem sempre é divertida. Se é que possamos usar esse termo, mas nem sempre vai ser divertido. Nossa, que bênção! Às vezes a adoração vai ser em dor, vai ser em choro, mas deve-se permanecer fiel. A adoração é coisa séria. E hoje as pessoas estão perdendo a noção do que é adoração. As pessoas esquecem. Eu vou lá adorar a Deus. Mas o que é adorar a Deus de fato? Em Marcos 8:34, os irmãos não precisam abrir, diz assim, e chamando a si a multidão como seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A adoração verdadeira exige sacrifício. Você está disposto? Sacrifício. Sacrifício não é daquilo que nós temos sobrando. Já arrumei tudo, esse daqui está sobrando. Sacrifício muitas vezes é pesado. Exige de nós aquilo que muitas vezes nós não temos. Aquilo que no nosso interior diz, isso vai me fazer falta. Isso é sacrifício. Adoração verdadeira exige sacrifício, exige compromisso e exige disciplina. Não é fácil. Muitas vezes não será divertido, mas é coisa séria.
Será que a sua adoração tem entregado diante de Deus sacrifício, compromisso e disciplina? Será que as coisas deste mundo não têm atrapalhado a sua adoração diante de Deus? De modo que as coisas cotidianas, as coisas desse mundo, têm trazido mais compromisso da sua parte do que com a sua adoração a Deus? Será que você não tem aberto mão das coisas de Deus para suprir as coisas terrenas, as coisas deste mundo? Quando deveria ser ao contrário, abrir mão das coisas deste mundo, para que Deus reine completamente na nossa vida. Eu já trouxe uma palavra aqui sobre Pedro. Pedro era um empresário, ele era do ramo de pesca. E de repente ele não pegou nada, teve um momento difícil na sua empresa, né? Vendas caíram, estava sem matéria-prima. E de repente ele ouve a voz de uma pessoa falando: olha, vai lá de novo e lança as redes. E Pedro vai, e ele pega tanto peixe que o barco quase vira, de tanto peixe que ele pegou. E no melhor momento da empresa de pesca de Pedro, quando deu lucro recorde, nem cabia peixe suficiente no barco, estava quase indo a pique. No melhor momento da empresa de Pedro, Jesus fala: deixa tudo e me segue. Pedro, a palavra de Deus fala que, deixando suas redes, o seguiu. Será que você tem essa disposição para abandonar tudo e seguir a Jesus? Essa é a verdadeira adoração. Exige sacrifício, compromisso e disciplina. Adoração não é entretenimento. A perspectiva do que é a adoração a Deus tem se perdido neste mundo pós-moderno. Infelizmente, hoje nas igrejas exige uma cultura do entretenimento. O culto se tornou um lugar para entretenimento, não mais para adoração. Coloque-se nos cultos luzes coloridas, maravilhosas, e fumaça, e pessoas dançando no púlpito. Qual o objetivo? Para quê? Tudo isso tira o nosso foco. O foco de estarmos aqui é para adorar a Deus. Nada mais. Apenas para adorar a Deus. É o nosso momento de fechar os olhos, deixar tudo aquilo que tem nos atrapalhado e simplesmente adorar a Deus. E toda essa cultura do entretenimento tem tirado os nossos olhos da adoração. Igrejas dão verdadeiros espetáculos para o público, mas onde está a adoração? Músicas que parecem bíblicas, mas na verdade não adoram a Deus. Músicos excepcionais, mas que não são ministros. São músicos, mas não ministros. Igrejas que parecem santas, mas não estão levando ninguém ao céu. Infelizmente, o entretenimento tem tomado o lugar da adoração nas igrejas. E Deus, como nós vimos lá em João, está em busca de verdadeiros adoradores, não de espectadores. Deus não tem buscado espectador para você olhar e se maravilhar com tudo aquilo que você está vendo, aquele espetáculo visual na igreja. Você está ali como um mero espectador. Deus não busca espectadores. Deus quer verdadeiros adoradores. E quando a nossa adoração é inconstante, damos a oportunidade do entretenimento ser mais atraente do que a adoração. A nossa adoração tem sido falha. Adorar a Deus não são apenas momentos, mas uma vida constante de busca. E infelizmente, quando falhamos na adoração, o entretenimento se torna atraente aos nossos olhos. Paramos de vir para a igreja para assistir culto online. E infelizmente, eu fico triste por isso. A maioria, ao invés de pregar o evangelho, tem sido puramente entretenimento. Parece mais coaches do que pastores. Pregam a palavras bonitas, mas não pregam a verdade.
Porque a palavra confronta o nosso pecado, confronta a nossa vida. A verdadeira palavra nos faz repensar os nossos atos, não ser conivente com eles. Infelizmente, as pessoas estão apenas em busca de momentos. Querem se emocionar na igreja, mas não querem compromisso algum com a adoração. Querem apenas os benefícios da vida cristã, mas não querem pagar o preço de uma vida de santidade. É fácil ser santo? É fácil ter uma vida de santidade? Dificílimo. Mas é por isso que eu estou aqui, para ter uma vida de santidade diante de Deus. Infelizmente, as pessoas querem os benefícios, querem ir para o céu, querem Deus é amor, mas esquecem que Deus é justiça. Deus requer compromisso, Deus requer sacrifício, Deus requer abnegação, Deus requer que o nosso ego não apareça mais, mas que seja tudo pela vontade do Senhor. Infelizmente, igrejas cheias de vidas vazias. Será que você é um verdadeiro adorador? A sua adoração é verdadeira ou apenas cumpre um ritual? A sua adoração é verdadeira ou só aparece nos momentos de necessidade? A sua adoração é verdadeira ou é apenas para se entreter, para passar um tempo, para me emocionar, e segunda-feira volta tudo a mesma coisa? Precisamos de pessoas que não tenham medo de se comprometer com Deus. Precisamos de servos que abram mão de tudo por amor a Deus. Abram mão de tudo. Nós estávamos hoje numa reunião de liderança aqui na igreja, e o pastor trouxe um vídeo que me chamou muita atenção, foi muito impactante. Eu gostaria de passar aqui para toda a igreja neste momento. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima: morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. A adoração verdadeira requer disciplina, requer compromisso e requer sacrifício. Esse homem entendeu o que é ser um verdadeiro adorador. Abriu mão de tudo, inclusive da sua vida, para ser um verdadeiro adorador. E você? Você está disposto? Você está disposto a abrir mão de tudo por amor a Deus? Porque essa é a verdadeira adoração.